Vamos então ao nosso questionário, onde passaremos pelos pontos principais da nossa lição que foi comentada pelo pastor Elianai Cabral, da CPAD. Vamos ver então, a primeira é para completar dentro do texto áureo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o apóstolo Paulo, ele olhando para a grande obra que Deus estava fazendo através dele, vendo o tamanho da igreja, o crescimento da igreja, esse desenvolvimento da igreja, vendo o poder de Deus em ação, os milagres, as maravilhas, tantas almas salvas, ele olha e agora compara tudo isso, esse poder, essa glória, essa majestade de Deus aí manifestada, essa glória por toda parte. Ele compara então com a sua vida, a sua pessoa, o seu corpo. E ele olha o tamanho da sua pequenez, ele olha para a sua insignificância. Ele percebe quão pequeno ele é devido às enfermidades pelas quais ele passava. Devido também à impotência dele em resolver os problemas que iam surgindo. O esforço pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, o esforço da sua vista, dos seus olhos. E tanto desgaste que ele teve, de discussões, de prisões. Ele via que o seu corpo ia envelhecendo, ia ficando doente e, pelo que nós deduzimos, principalmente a sua vista estava já cansada, desgastada, ele já não conseguia enxergar direito. E devido a isso, ele olhar para a sua situação, seu corpo, ele então faz uma análise e vê que é muito diferente. A glória de Deus é eterna, o agir de Deus é eterno, o poder de Deus é eterno e se renova a cada dia e vai crescendo cada dia mais. À medida que vamos nos aproximando de Deus, mais e mais Deus vai nos usando. Vão se passando aqueles que Deus vai usando em sua obra, porque eles vão envelhecendo. Então Paulo chega à conclusão de que o corpo dele era frágil, mas o poder de Deus que agia através dele era muito grande. E as revelações de Deus que ele tinha, o conhecimento de Cristo que ele tinha, era eterno, era um poderoso instrumento de salvação para as pessoas. E isso não se acabava nunca. Então, o tesouro estava dentro dele e não se acabava. Pelo contrário, cada dia aumentava mais, melhorava mais, crescia mais. Mas o seu corpo, cada dia, desfalecia mais, enfraquecia mais. Então eram duas coisas antagônicas. Enquanto o corpo caminhava para a morte, o que estava dentro de Paulo caminhava sempre para a vida eterna, crescia cada dia mais, era uma glória cada dia maior. Então de glória em glória ia crescendo, graças a Deus. Então Deus usava as coisas frágeis, as coisas fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis, para que Deus fosse glorificado e não o homem. Então o ser humano, cada um de nós, deve olhar para aquele que é usado por Deus, sabendo que ele é apenas um vaso, e um vaso frágil. Tanto é frágil que envelhece e se acaba, como é frágil que qualquer coisa pode derrubá-lo. Então, o ser humano é frágil. O poder é de Deus e não do homem. Sempre devemos nos lembrar disso. E Deus faz exatamente isso, para que o poder seja dele. A glória seja para ele, para Deus, e não para o homem. Então devemos entender. A verdade prática, que é a segunda aí para completar,
Diz assim: embora sejamos frágeis, Deus nos usa para proclamar as boas novas e dar-nos poder para realizarmos sua obra. Então, embora o ser humano seja frágil, seja como um vaso de barro e simples, né? Quebradiço, pode ter defeitos, às vezes é desprezado, porque as pessoas preferem os vasos de ouro, né? E nós estamos caminhando cada dia mais para isso. As pessoas preferem aqueles que trazem aí ensinos mirabolantes, sabedoria humana. Então, cada dia mais vão se amontoando mestres segundo os desejos das pessoas. As pessoas têm um desejo muito grande de ouvir cultura, de aprender sobre a sabedoria humana, de crescer na sabedoria humana. E vão cada dia mais dando mais prioridade a isso, mais valor a isso. E a escola dominical tem se esvaziado cada dia mais, tem perdido muito da sua qualidade de ensino devido a isso. Porque as pessoas devem ir para a escola bíblica dominical aprender sobre Deus, aprender a palavra de Deus, e não em busca de sabedoria humana. Nós temos priorizado a educação humana, a educação material, e desprezado a educação espiritual. Os professores da escola bíblica dominical devem ser professores que têm experiência com Deus, que devem ter conhecimento de Deus, que devem ter testemunho de vida para dar aos seus alunos. E não contar histórias, e não demonstrar sabedoria humana, conhecimento humano. Nós estamos ensinando coisas espirituais. E quando se ensina coisas espirituais, se dá testemunho de coisas espirituais, da prática. Tem muita gente ensinando o que não faz, o que não pratica. Vai ensinar sobre batismo com o Espírito Santo, não é batizado. Ensina a Bíblia e nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Vai ensinar sobre dons do Espírito Santo, não tem nenhum dom. Vai falar sobre oração, mas não tem prática de oração. Vai falar sobre jejum, não jejua nunca. Isso é hipocrisia. E os professores da escola bíblica dominical devem praticar aquilo que ensinam. Por isso as pessoas eram atraídas por Jesus. Porque ele ensinava com autoridade. Ele ensinava aquilo que ele praticava. Embora sejamos aí frágeis, fracos, o poder de Deus que opera em nós é um poder tremendo que vem de Deus. Nós temos em nós o Espírito Santo, que é poderoso, que não existe um poder maior do que esse, que está residente em nós para ser usado. Jesus enviou o Espírito Santo a nós para fazer as mesmas obras e ainda maiores do que aquelas que ele fez. Então Jesus pregava o Evangelho, o Espírito Santo, Deus também prega o Evangelho através de nós. Jesus curava enfermo, o Espírito Santo faz isso também através de nós. Jesus expulsava demônio, o Espírito Santo faz isso também através de nós. Então Jesus continua vivo através de nós, através da presença do Espírito Santo que está em nós, com os mesmos sinais, prodígios, maravilhas, com o mesmo poder de convencimento do Evangelho, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós representamos Cristo. Jesus está vivo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E a igreja deve marchar, deve caminhar fazendo as mesmas obras que Jesus fazia. Depois da pergunta número 3, que é dentro da introdução,
já no versículo 1, o que declara Paulo aí? Então, Paulo declara que a misericórdia divina foi o dom imerecido que tornou possível ao seu ministério revelar a nova aliança como superior à luz do esplendor de Moisés. O Senhor traz à tona o que estava encoberto. Este privilégio deu-lhe conta de sua própria indignidade, mas ao mesmo tempo ofereceu-lhe a oportunidade de demonstrar a glória de Deus. A despeito de toda a nossa fragilidade, o Senhor nos usa na expansão do seu reino,